A Vera Magalhães, ela é uma comentarista política que tem se especializado em passar vergonha toda vez que ela vai fazer uma crítica ao Lula. Ela fez um texto ao jornal o Globo tão estúpido, mas tão estúpido, insistindo na história que a esquerda foi derrotada e que principalmente o Lula tem ideias velhas. Só que ela fez esse texto justamente no dia que houve a liberação da rede social do Elon Musk no Brasil. E por mais que esses assuntos pareçam desconectados, eles não estão. Porque a Vera Magalhães, eu não sei qual é a dela com o Lula. Ela pode ser simplesmente ignorante? Ou ela pode ter algum tipo de preconceito? Mas ela falar que o governo Lula não tem ideias novas? No dia que há a liberação do X no Brasil? Ora, o governo brasileiro está completamente inserido na principal discussão do momento do mundo, que é a respeito das tecnologias, das empresas de tecnologia e principalmente das multinacionais. E o governo está adotando uma posição inovadora. Se a Vera Magalhães é ignorante e ela não sabe o que está acontecendo, ela não pode imputar isso no governo federal. Mas você vai colocar nos comentários alguns pontos. Qual é o lance da Vera Magalhães com o Lula? É ignorância ou tem alguma coisinha a mais? O que você acha da Vera Magalhães? O que você acha da liberação do X no Brasil novamente? E a esquerda perdeu em 2024? Se você concorda comigo que a Vera tá passando vergonha, like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Eu preciso ligar o meu ar-condicionado porque está um calor imenso. Mas eu quero começar esse assunto falando sobre a liberação do X no Brasil. Porque aí você vai entender o tamanho da ignorância da Vera Magalhães com o texto dela estúpido. O X foi liberado no Brasil depois de um mês, tá voltando aos poucos, o Elon Musk fez o pagamento da multa que devia e tá voltando. Toda essa história do X não teve absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. Nada a ver, o Elon Musk não está preocupado com isso. O que o Elon Musk tentou fazer no Brasil? Uma pressão para reduzir a regulamentação. Era isso que ele queria, e não regulamentação sobre liberdade de expressão. Nada a ver, nada a ver. O que ele queria era pressionar principalmente para conseguir contratos mais facilitados da Starlink, que é a empresa dele de distribuição de internet na Amazônia. Porque se ele consegue essa liberação, olha o tamanho da área da Amazônia. É do tamanho da Europa praticamente. Então ele fala, olha, a minha capacidade de internet via satélite cobre a Amazônia inteira, então ela vai conseguir cobrir a Europa. Além de fazer pressões para influenciar a campanha dos Estados Unidos. Porque o principal foco da campanha, que é o fator decisivo, é com relação à regulamentação das Big Techs. Esse é um ponto principal. Então nós temos uma discussão das grandes empresas de tecnologia com governos nacionais. E aí vem a Vera Magalhães, novamente insistindo na história que o Lula e o PT perderam. Ela fez um texto extremamente estúpido, alegando que o Lula não está escutando o que as urnas estão dizendo. As urnas não estão dizendo nada, Vera. As urnas estão dizendo que nas prefeituras não há politização. As urnas estão dizendo que na campanha municipal quem manda é o Centrão. O que ela sempre falou, ou que as urnas sempre falaram. Aí ela vem e diz que o governo tem ideias velhas. Vera, se você é ignorante e não consegue entender o que o governo está fazendo, não queira balizar o governo pela sua régua. Porque você passa vergonha, aí alguém precisa vir aqui em público chamar você de ignorante. Porque ou o seu texto é um texto mau caráter, ou você é ignorante. Eu prefiro o caminho da ignorância. E muito, prefiro acreditar que você é ignorante. Falar que o governo tem ideias velhas, você não sabe o que está acontecendo. E o pior, ela vem falar, Lula elegeu o Galípolo, Lula conseguiu, né, Galípolo é o presidente do Banco Central, mas tem a sombra do Planalto atrás dele. Ora, como se o Roberto Campos Neto não tivesse a sombra do mercado da Faria Lima sobre ele. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Do mercado pode, do Planalto não pode? Vera, que vergonha, que texto ridículo, que coisa patética. Ah não, porque o governo só fica falando de cortar juros mesmo sabendo que não vai acontecer. É um governo de uma nota só. Primeiramente, o texto da Vera tem um problema que é insistir na derrota do PT e das esquerdas na campanha municipal. O foco da esquerda e do PT não é a campanha municipal, não são as prefeituras. O foco é o centro do poder, é Brasília. É ali que há a politização, é ali que a população manifesta a sua vontade
de ter governos de esquerda. Porque desde 2022, desde 2002, há 22 anos, nós sempre falamos, perdeu, a esquerda perdeu. Mas de todas as campanhas presidenciais, a esquerda perdeu. Uma em 2018 com o Bolsonaro, porque o Lula estava preso. Só. Então falar que a esquerda morreu, isso já é uma ignorância. E aí, a Vera vem e diz que o governo é um governo de uma nota só. Vera, você não sabe o que está acontecendo. Você está completamente fora da principal discussão econômica do momento. O que esse povo quer que o governo faça? Qual que é a ideia mirabolante? Tá ali. Tá sendo feita a discussão. Hoje existe a grande discussão sobre o poder de influência das grandes empresas de tecnologia, principalmente as multinacionais, ou das multinacionais, mas principalmente das empresas de tecnologia, nos países. Essas empresas têm poderes suficientes para influenciar governos, como aconteceu com o Elon Musk aqui no Brasil e a rede social dele. As forças das Big Techs e a capacidade que elas têm de influenciar é a real discussão. Nos Estados Unidos, o que o Joe Biden fez? O Joe Biden começou a pautar uma regulamentação maior contra a formação de monopólios, contra trabalhos abusivos e principalmente taxação. Porque essas empresas multinacionais elas atuam em vários países e colocam lá o escritório de contabilidade, a sede num paraíso fiscal, para reduzir o quê? Para reduzir os tributos. E o que o Elon Musk tentou fazer no Brasil? Reduzir a regulamentação. Para quê? Para aumentar a margem de lucro. Essa é a discussão que a Vera parece que não está entendendo, mas o governo entende. Por quê? Porque o Fernando Haddad passou, junto com o governo federal, via medida provisória, uma tributação. Que tributação? Para taxar as multinacionais em 15%. É o imposto global que está sendo chamado, uma tributação global, que já está sendo utilizada no Reino Unido, na União Europeia e vários outros países, justamente para driblar essa fraude fiscal que acontece quando você coloca uma empresa, quando você coloca a sua sede contábil num paraíso fiscal para reduzir a quantidade de tributos. É uma forma do governo aumentar a arrecadação? Sim, claro que é. Mas, poxa, há uma evasão de divisas clara e óbvia. Esse tributo é um tributo completamente alinhado à evolução da tributação global. A Vera Magalhães entende isso? Não entende. Fala que o governo é um governo de uma nota só. Sabe nada. Sabe nada. Por isso que também o Elon Musk fez pressão. E ele faz pressão nos Estados Unidos. Por quê? Porque se o Donald Trump vencer, é muito mais difícil que os Estados Unidos endossem esse tipo de tributação. Ou esse tipo de regulamentação. Aqui no Brasil, o governo não para por aí. Porque há uma discussão para que haja um tributo para os super ricos, para os milionários. E esse tributo seria utilizado para compensar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Porque qual que é o objetivo do Lula desde o primeiro dia do terceiro mandato? Reduzir a desigualdade social. Lula quer fazer isso como? Com progressividade tributária. Isso foi implementado no Brasil alguma vez? Não. Isso já foi discutido de fato no Brasil alguma vez? Não. Reforma tributária demorou quantos anos? 40 para ser aprovado? Quem aprovou? E a Vera fala que o governo é um governo de uma nota só. Passa vergonha. Porque qual é o objetivo do Lula? Vamos tributar os mais ricos? Porque esse tributo que nós vamos tributar ou arrecadar é um adicional. Por quê? Porque não vai fazer diferença para os ricos, porque nem para o país, porque eles não consomem. A ideia econômica do governo Lula é que as famílias tenham recursos para consumir e o aumento do consumo aumenta a necessidade de mão de obra, aumenta a taxa de emprego e aumenta assim o consumo, puxando a economia para cima. Quanto mais pessoas que ganham pouco têm gastos que não são revertidos para o consumo, pior para o governo. Qual é o papel do Bolsa Família? O Bolsa Família, ele tem um programa assistencialista, mas a espera que o governo tem é que esses recursos sejam de novo recolocados no mercado, comprando na padaria, no mercadinho, comprando um café, um potinho de queijo, uma margarina, uma barrinha de chocolate. Esse também é um dos problemas das bets, que consomem 3 bilhões por mês de recursos do Bolsa Família. E aí vem Vera Magalhães, que não entende nada disso, falar que o governo é um governo de uma nota só. Eu fico irritado, me dá até um pouquinho de azia.